Olá pessoal, vamos para mais uma aula e hoje iremos aprender como realizar uma análise modal em uma estrutura do tipo Vig engastado, utilizando a ferramenta ANSYS Workbench. E com isso é possível determinar as frequências naturais e os modos de vibrações de qualquer estrutura mecânica. Esse vídeo faz parte de um pequeno minicurso sobre simulação de modelos computacionais por meio da ferramenta ANSYS Mechanical. Se você quer saber mais sobre outros vídeos utilizando a ferramenta ANSYS Mechanical, visite os vídeos postados aqui no canal para saber mais sobre análise estática e também sobre análise estática e também para aprender mais sobre como trabalhar com malhas e análise de qualidade de malha. Esses vídeos vão estar, alguns desses vídeos eu vou postar aqui em uns cards, ou você pode também seguir o link que está embaixo na descrição desse vídeo. O primeiro passo para desenvolvermos a análise modal é a gente introduzir no painel de projeto a análise modal aqui do Toolbox. Então, se a gente clicar em modal, clicamos nela e arrastamos para a tela de projeto. Assim como foi visto na análise estrutural estática, aqui nós também temos várias opções que são etapas que o ANSYS vai concluindo até que seja possível apresentar os resultados para o usuário. Então, a primeira etapa que devemos fazer, que o ANSYS já confirmou para nós, é a entrada do material, a descrição do material. Como nesse vídeo aqui eu vou estar utilizando o material padrão do ANSYS, que é o aço estrutural, eu não vou modificar essa opção. Então podemos seguir para a análise de geometria ou simplesmente o CAD. Podemos fazer essa introdução da geometria por dois modos diferentes. Clicando com o botão direito, nós temos criar uma nova geometria utilizando a ferramenta SpaceClaim do próprio ANSYS, ou usar a ferramenta Design Modeler, que é uma versão antiga do SpaceClaim. Eu recomendo mais o SpaceClaim, ele tem muito mais ferramentas e muito mais possibilidades. Ou simplesmente eu posso importar de algum software externo, como SolidWorks, Inventor, esse meu CAD. Então, se eu quero criar uma nova geometria, eu posso vir clicar aqui nesse botão, com o botão direito, ou simplesmente clicar duas vezes seguidas em geometria. Feito isso, podemos neste momento modelar nossa estrutura com auxílio do SpaceClaim, conforme visto em aulas passadas. Ou realizar uma importação, como eu disse para vocês, utilizando a ferramenta de importação. Dentro do SpaceClaim também é possível fazer essa mesma importação, tá? Vindo aqui na aba Assembly e clicando nessa opção File, que eu vou inserir uma geometria dentro do SpaceClaim. O que acontece é que geralmente quando baixamos ou importamos um modelo CAD, o próprio modelo vem com muitos apêndices que não são bons na análise numérica. Então isso é preciso remover. Então, para contornar esse problema de várias apêndices da estrutura, é preciso fazer uma remoção delas, porque elas podem interferir no resultado, além de consumir muita malha, o que não se fizermos uma análise global, não é tão interessante. Mas como eu desejo fazer uma análise de um modelo que a gente possa entender o que está acontecendo, o fenômeno, eu vou desenhar uma estrutura simples, de uma viga com seção pequena e comprimento muito grande, ou seja, uma estrutura esbelta, engastada. Então vai ser uma viga simples. Para desenharmos um CAD dentro da própria ferramenta SpaceClaim, podemos vir nessa opção aqui de Select New Sketch Plane ou vir aqui no menu superior. É o mesmo atalho. Agora precisamos selecionar qual plano desejamos desenhar o nosso modelo CAD. Eu vou selecionar o plano XY. Como é uma análise 3D, você pode selecionar qualquer plano que você deseje. Lembrando, se você fizer uma análise plana, por exemplo, uma chapa, é recomendado que você utilize o plano XY. Para a gente visualizar uma vista normal a esse plano, é só clicar com essa opção que tem um símbolo de um olho que a gente vai poder visualizar mais facilmente esse plano selecionado. Então eu vou vir agora aqui na ferramenta Rectangle, selecionar a origem do desenho e arrastar. Aqui eu posso criar qualquer dimensão dando
uma largura e uma altura para esse sketch. Eu vou selecionar a opção de 40 milímetros por 20 milímetros. A nossa seção já está feita. Para retornar ao menu anterior e realizarmos o procedimento de extrusão dessa opção, a gente clica na opção Return to 3D Mode. Agora precisamos realizar a extrusão. O Space Clean ele facilita muito o usuário, então de primeira mão ele já seleciona a ferramenta Pull, que é responsável por exatamente criar a extrusão. Então, como eu já tenho a ferramenta pré-selecionada nessa superfície que eu desenhei, eu seleciono a opção e vai abrir um pequeno menu onde eu posso colocar várias opções que eu desejo. Por exemplo, eu posso criar uma extrusão positiva, uma extrusão negativa, um corte, né? Se eu quiser remover uma região, por exemplo, como um furo, um corte, eu vou selecionar a opção positiva. Então eu vou clicar e arrastar. Agora eu preciso inserir o comprimento total dessa viga. No caso, é uma viga de 1000 milímetros, ou seja, 1 metro de comprimento. Para sair é só clicar em ESC. E o nosso CAD, o nosso modelo CAD já está feito. Agora precisamos salvar o nosso modelo e assim voltar ao menu do Workbench. Voltando ao projeto de análise, podemos agora clicar em Model. Dando 2 cliques nessa opção, a gente vai agora para o menu Mechanical. A primeira etapa, antes de realizar a análise, é confirmar se o modelo possui algum erro de importação. Posso vir aqui em Geometria, clicar nesse botão de mais e selecionar. Percebe-se que tem um sinal de confirmação, de check. Ou seja, esse modelo está devidamente aceitável para a simulação. Caso ocorra algum erro, apareceria um X ou uma interrogação aqui nessa opção. Isso evita muitos problemas mais para frente na hora de solucionar o problema ou de geração de malha. Então é sempre aconselhável você vir aqui e confirmar se realmente essa opção está devidamente aceitável para o análise de ANSYS. Podemos também confirmar o material, Structural Steel, e aqui podemos ver as propriedades do material. Lembrando que a gente não pode editar aqui diretamente, é necessário a gente vir aqui nessa opção para gerar um novo material ou selecionar um outro material. Existe uma gama de variedades de materiais na biblioteca nativa do ANSYS, mas você pode criar o seu próprio material, caso ele não exista na biblioteca. Então aqui a gente confirma o nosso material, que possui as propriedades de 250 megapascal do limite de escoamento, o limite de ruptura é 460 megapascal e o módulo de Young é de 205 gigapascais. Então é um aço comum, um aço A36. Agora precisamos gerar a malha. Essa etapa é muito importante na análise por elementos finitos. Nessa aula não entraremos muito em detalhes sobre malha, mas eu exploro quase tudo que é necessário para entender sobre malha e qualidade de malha em um vídeo que eu postei aqui no canal. Se você não conhece esse vídeo, eu vou colocar ele em algum card aqui na tela. Mas antes de você ir para esse canal, veja esse primeiro, depois entenda como é a análise de malha e volte a esse vídeo posteriormente para você tentar refinar e entender melhor como é que funciona o método ou a análise de refinamento de malha. Antes de prosseguirmos para realizar a análise devidamente, a gente precisa gerar uma malha genérica e entender se essa malha está adequada para a nossa simulação. Então eu vou clicar com o botão direito em Mesh e vou clicar no botão Generate Mesh. Veja que a malha está muito simples para esse modelo, possui poucos elementos. Diferente da análise estrutural, para calcular deslocamentos e tensão, na análise modal não há necessidade de ter uma malha muito refinada, pois o que queremos obter são as frequências naturais do modelo, e para obter as frequências não é necessário um refinamento grande. Lembrando que quanto mais refinada a malha, mais frequências
a gente pode determinar. Mas, em compensação, o custo computacional aumenta também. Vamos agora realizar um refinamento direto e mais simples, sem preocupação nesse momento sobre o tipo de elemento ou de sua precisão matemática. Clicando com o botão direito em Mesh, e em seguida inserir, a gente pode selecionar a opção Sizing. Aqui nessa opção, a gente vai selecionar a geometria que a gente quer aplicar, ou seja, em todo o corpo do nosso modelo. E logo aqui em Element Size, a gente vai definir o tamanho do elemento que nós desejamos. Então eu vou selecionar 5 milímetros de tamanho de elemento, confirmar. E logo em seguida eu vou reaplicar novamente para gerar malha. Percebe-se que agora possui muito mais elementos dentro do modelo. Então nossa malha de elementos finitos agora está mais adequada para essa simulação. Lembrando que não importa muito o tamanho da malha por elementos finitos para detectar frequências naturais e modos de vibrações, porque com poucos elementos já chega-se bem próximo dos valores de frequência natural da minha estrutura, diferentemente da análise de tensão e de deslocamento, que eu preciso ter vários pontos, principalmente em concentradores de tensão, para ter um resultado muito confiável. Nesse caso, não há necessidade de fazer uma grande geração de malha. Essa malha aqui já está adequada para as frequências que nós vamos determinar. Na análise modal, não há necessidade de aplicar as condições de contorno do problema. Se você não sabe o que é condição de contorno, é só clicar nesse card que vai aparecer aqui na tela para você saber mais sobre isso. Eu explico bem essa relação comparando com análise analítica e análise numérica. Mas se não aplicarmos uma condição de contorno no nosso problema, o que é obtido então? A análise modal, sem aplicação de condição de contorno, permite entender o comportamento vibracional da estrutura como se ela estivesse livre no espaço. Ou seja, se a minha estrutura estivesse, por exemplo, pendurada por cabos, ela estaria virtualmente livre no espaço. Então, os modos de vibração seriam totalmente diferentes se eu aplicasse uma restrição de deslocamento, ou seja, uma condição de contorno. Nesse caso, a gente não vai fazer esse tipo de análise. Por quê? Porque eu quero entender qual é o comportamento dessa estrutura quando ela estiver engastada em uma das faces laterais. Se eu aplicar exatamente agora, resolver o solver desse problema, ele vai detectar os 6 modos de corpo rígido, ou seja, os deslocamentos x, y, z e as respectivas rotações nesses eixos. Mas não é tão interessante para mim esse tipo de análise. Eu quero, então, aplicar uma condição de contorno. E como eu posso fazer isso? Clicando na opção Model, que agora nós vamos definir a análise de fato, a gente vai vir na opção Fixed, ou seja, uma superfície fixa, selecionar essa área. Se não tiver pré-selecionado a área, você vem aqui nesse menu superior e pode selecionar uma aresta, uma face ou um ponto. Ou simplesmente nós e elementos dentro da malha de elementos finitos. Mas neste caso eu quero selecionar uma face. Cliquei nessa face e vou clicar em Apply. Agora nosso modelo já está bem definido. Tem uma malha adequada e já possui uma restrição de deslocamento. Não há necessidade de aplicar forças aqui, até porque ele não permite aplicar forças, como pode se ver. Então eu posso agora gerar o meu resultado. Então, Solver aqui em cima, ou simplesmente vindo em Modal e clicar em Solver, a gente pode agora gerar a solução do nosso problema. Após a conclusão da solução, podemos ver em Solution as frequências naturais que foi detectada pela solução. Lembrando
que o ANSYS, por padrão, ele define somente as 6 primeiras frequências naturais. Se você quiser modificar essa numeração, é só voltar em Análise Settings e modificar essa opção aqui nesse menu de configurações. Eu posso obter menos ou eu posso também obter mais. É a critério do projeto. Então, essas são as primeiras 6 frequências naturais da minha estrutura. Então, a primeira, por exemplo, é de 16.33 Hz, a segunda 32, a terceira 102 e assim por diante. Como a gente pode ver os modos de vibração? A gente pode pré-selecionar uma frequência que eu desejo, clicar com o botão direito e clicar na opção de Create Mode Shape. Ou simplesmente selecionar todas elas e clicar na mesma opção. O ANSYS automaticamente vai gerar para mim todos os modos de vibração das 6 primeiras frequências naturais. Então agora eu vou revalidar os resultados e pronto. As frequências naturais já foram geradas. Para ter uma melhor visualização dos resultados, a gente pode vir no menu de resultados e em Edge a gente selecionar essa visualização para mostrar os resultados sem a malha, sem os contornos dos elementos e mostrar uma estrutura inicial, sem a deformação. Assim a gente pode entender melhor qual é o comportamento vibracional daquela estrutura. Então essa é a primeira frequência natural de 16.33 Hz com o respectivo modo de vibração. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Por que é importante a gente entender os modos de vibração natural e as frequências naturais de uma estrutura? Porque caso essa estrutura ela trabalhe com cargas dinâmicas, por exemplo, carga de vento, ou simplesmente uma vibração de qualquer outra estrutura externa, e essa excitação gere uma força cíclica com uma determinada frequência específica, essa frequência, caso ela seja igual ou muito próxima de uma frequência natural dessa estrutura, a minha estrutura pode entrar em ressonância. E caso você não saiba o que é ressonância, a ressonância é um fenômeno físico que ocorre quando uma excitação em uma certa frequência excita uma estrutura, um objeto, na sua frequência natural. Matematicamente, o que acontece é uma resposta exponencial crescente do deslocamento. Fisicamente, vai acontecer que essa estrutura cada vez mais vai começar a ter uma vibração muito intensa, gerando assim tensões cíclicas acumulativas. O que vai acontecer é uma falha por fadiga na estrutura, até levar ao colapso dela. Então é muito importante em qualquer projeto estrutural você entender como é o comportamento dessa estrutura por meio da frequência natural. Quais são as frequências naturais e quais são os modos de vibração também. Apesar desses modos de vibração estarem em uma escala aqui de milímetros, mas não necessariamente na vida real eles vão ter esses deslocamentos. O deslocamento numérico que é apresentado aqui, ele é normalizado. Então, o formato em si é o que vai acontecer na vida real, mas os valores de deslocamentos aqui não são verdadeiros na vida real. Somente a frequência natural. Essa sim é o mais importante na nossa análise. Então, por isso, é muito importante em projetos de engenharia saber as frequências naturais, principalmente se a estrutura estiver sujeita a cargas cíclicas com uma determinada frequência. Então, com isso, a gente pode visualizar todos os modos de vibração e entender qual é o comportamento estrutural. Lembrando que, quanto mais alta a frequência, mais energia eu preciso adicionar ao meu sistema para excitar essa estrutura. Então, geralmente, a gente fica mais preocupado nas 6 primeiras frequências naturais. Por exemplo, a primeira frequência natural possui uma frequência de 16.33 Hz. Isso é uma frequência, às vezes, muito fácil de atingir, dependendo da excitação que estiver junto dessa estrutura. Então é necessário ter uma ponderação aqui. Quanto maior a frequência natural, mais energia eu preciso adicionar ao meu sistema para atingir essa frequência. Tá?
para exatamente atingir a ressonância. O vídeo termina aqui. Muito obrigado pela sua presença. Até o próximo vídeo.